convidar os restantes irmãos para nos ajudar na direção do culto, podem já se posicionar aqui. Nós já vamos iniciar, nós vamos cantar alguns hinos, algumas músicas que separamos aqui. Vamos começar pelo hino 382 do cantor cristão. Vamos cantar aí no hino 158, o chamado livro verde, que os irmãos estão acostumados. E ainda também nesse mesmo inário, do livro verde, vamos cantar ainda o de número 57. Mas primeiro, 382 do cantor cristão.
Pai Santo, para que muitas pessoas possam falar de Ti e outras tantas possam também continuar a ser conosco e abençoar. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, tudo pedimos e agradecemos. Amém. Senhor, pode se assentar. Eu quero agora convidar todos para nós fazermos uma leitura bíblica que está em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. Nós vamos ver que aquilo que nós podemos chamar de o início ou o anúncio oficial da formação da igreja. Nós vamos ler esse texto e eu sei que os irmãos irão se lembrar desta passagem e aquelas pessoas que não conheceram ainda, uma oportunidade para que possam conhecer aquele talvez o momento mais exato ou explícito em que Jesus declara a fundação da sua igreja. Vamos ler então Mateus 16, de 13 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, só completo. E Pedro, chamando-o à parte, começou a responder, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Deus abençoe essa palavra na vida dos irmãos. Nós hoje estudaremos um pouco mais sobre a igreja, e eu espero que nós possamos aprender a importância, o que é principalmente a igreja, e a importância de sermos este povo do Senhor, pelo qual Jesus Cristo sofreu tanto, e mesmo com todo o apelo, como nós vimos aqui, recusou-se a voltar atrás. Então Jesus Cristo foi até o fim, diz a Bíblia que Cristo foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Isso por nós. E nós não podemos também voltar atrás do nosso princípio de ser igreja. Bom, vamos ainda cantar o hino 57 do livro verde, enquanto os irmãos responsáveis vão passar aí os presentes para poder recolher as ofertas e os dízimos. Cantar
Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade que estás a dar a cada um de nós, Pai. Também aos nossos visitantes, Pai. Pedimos uma bênção especial por eles, Pai. Que possas tocar no coração deles, Pai. E que eles possam vir louvar e adorar, bem dizer o teu nome, como tu mandas, como tu queres, como tu mereces, Pai. Acima de tudo. Nesta hora, queremos te agradecer por estas ofertas e estes vídeos, Pai. Peço sempre, Pai, para que sejas tu a poder-nos dar a inteligência de saber bem aplicar estas verbas. Que elas possam vir de encontro à minha consciência, Pai, que a tua igreja possa crescer em espírito e em verdade também, Pai, através da tua palavra. Nesta hora, queremos te agradecer e pedir que aceites este culto no teu trono de graça para a honra e glória do teu nome. Em nome do Filho amado Jesus Cristo, por isto pedimos e tu te agradecemos e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, assim nós vamos chegando então ao final da nossa fase de louvores musicais, louvor cantado. Enquanto o pastor se posiciona aqui à frente, antes de passar a palavra, eu quero ainda complementar os nossos visitantes, dizer que nós reconhecemos e percebemos e somos alegres pela presença de cada um de vocês. Pela primeira vez, há conosco hoje a Gisele e a Carol, não é isso? E também a Laura e o aniversariante Isaac, não é? O Ivo. Pois, ao fundo. O Ivo, claro, é da praia daqui. O Ivo. Hein? Ele é da praia daqui. Ivo. Ok, da praia da Vieira. Bem, somos alegres. Somos alegres, estamos alegres com a presença de vocês. Esperamos que voltem outras vezes, estejam sempre conosco assim que for possível, tá bem? São bem-vindos do nosso meio. E também somos muito alegres com a presença do mundo, não é a primeira vez, mas já algumas outras nos alegraram com a sua presença. O mundo também, a Helena, está conosco outras vezes nessa manhã. E me parece que são só os visitantes. Só. Mas somos muito alegres com a presença de vocês. Bem? Deus abençoe ricamente. Bom dia, irmãos. É tão bom estar aqui conosco. E hoje nós vamos pensar num tema: o que é a igreja? Eu venho de igreja a vida toda convivendo com a realidade de igreja, mas nos últimos tempos há tanta confusão, tanta loucura, que a gente fica questionando o que é a igreja. A igreja tem todo tipo de gente, todo tipo de nome, e qualquer coisa se chama igreja. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos ver do versículo 15 até o versículo 23, e nós vamos ver o que é a igreja, mas dentro daquilo que a Escritura diz. Todo o nosso conceito, todas as nossas definições, elas têm que partir da Escritura, que é a palavra de Deus. Paulo, ele foi o escritor, mas o autor é o Espírito Santo de Deus que o inspirou a escrever isso. Veja, Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Começa dizendo assim: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do
vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Oremos. Senhor, nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos esclareça, nos desafie e fale conosco esta manhã, para que possamos discernir e saber o que é a igreja. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender da tua palavra. Ensina-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para muita gente, aquilo que é chamado de igreja, ou que se denomina igreja, pensa que é um grupo de pessoas chatas, moralistas e cheias de preconceitos. O Robson Cavalcante foi um pensador brasileiro lá no Recife. E Robson, ele conta uma história muito interessante de um rapaz que se converteu ao Evangelho numa determinada denominação. E aí chegou no domingo, ele foi levado para a classe dos catecúmenos. Eu gosto dessa expressão, essa palavra, eu acho que é boa para aquecer a garganta de quem canta. Né? Faz um exercício vocal muito grande. Então vai aquecendo a voz. E aquele rapaz foi levado para aquela classe. Quando chegou lá na escola, ele passou uma hora ouvindo aquilo que supostamente um cristão não deve fazer. Quando o professor terminou de falar, disse assim: alguém tem alguma dúvida? Todo mundo quieto. Aquele rapaz, que era a primeira vez que estava ali, levantou a mão com muita receio. E o professor: pois não, meu jovem, qual é a sua dúvida? Ele disse: nós podemos fazer alguma coisa? Que parece que o conceito de ser cristão é alguém que não pode fazer nada, é alguém que não pode sorrir, é alguém que não pode cantar, é alguém que vive fechado numa bolha e num gueto. A partir desse momento, Paulo vai tratar então da doutrina da igreja e vai mudar alguns conceitos que nós temos. Ele está orando e agradecendo. E ele ora para que os crentes, a igreja, saiba qual é o seu devido lugar. Porque muitas vezes nós podemos estar reunidos, cantando, levantando as mãos, mas sem saber o que é igreja. Hoje nós vamos em algumas comunidades, há muito, deixa eu colocar entre aspas, louvor, há muito pedir, há muito a expressão de dizer que vai curar, vai fazer isso, aquilo, mas não se define o que é igreja. A barganha com Deus, a negociada, você vai dar para você receber, você tem que fazer o sacrifício disso e daquilo para receber. Não é isso que a Escritura diz. Veja o versículo 17, ele ora e diz assim: que Deus vos dê. É muito mais do que ter um nome, é receber de Deus. Então vamos ver o que é a igreja, vamos defini-la, vamos buscar respostas no texto bíblico. Versículo 15, vejam o
que é a igreja. Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para todos os santos. Ele diz uma coisa fantástica aqui. Primeiro, igreja é um grupo de pessoas que têm fé no Senhor Jesus. Não é na denominação, não é nessa ou naquela, é em Jesus. É alguém que teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Não é fé no pastor, não é fé na declaração doutrinária de determinada igreja, é fé no Senhor Jesus. E essa fé, ela se espalha, ela é contagiante, ela chega e se manifesta a outras pessoas. Será que a nossa fé, ela tem sido contagiante ao ponto das pessoas quererem seguir e conhecer a Jesus? Ele segue ainda, vejam, ele diz: tem uma fé no Senhor, e igreja é um grupo de pessoas que vive em amor. Versículo 15, ainda: a fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor. E do vosso amor para com todos os santos. Não é só para meia dúzia, é para todo mundo. E a gente tem uma coisa que amar é sentimento. Amor não é sentimento, amor é atitude. Não tem aqui uma visão da paróquia, nós aqui nos amamos e que os outros se explodam. Não. O amor não é restrito. Ele é para todos os santos, ele é para toda a comunidade. Lembrem, o Senhor Jesus disse que o mundo vai conhecer o Evangelho quando olhar para a igreja e perceber como nós amamos. Nós estamos amando todos os santos. Amar é se doar, é se entregar. Amar é partilhar a vida. Amar é atitude positiva em relação ao outro. Nos lembra uma definição de amor dada por Jesus a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Paulo em Romanos vai dizer assim: porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós. Então, o amor é atitude, não é essa coisa: eu sinto tanto amor por fulano. Não. Eu expresso o meu amor tomando atitudes reais, de cuidado, de proteção, de acolhimento, de aconchego, de partilha de vida. Igreja é a comunidade que tem fé em Jesus e que se ama, porque recebeu o amor de Deus. Versículo 17 ao versículo 19, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre o autoconhecimento que a igreja precisa ter, ou a visão que a igreja precisa ter de si mesma. Versículo 17 ao 19, ele começa dizendo: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu espírito de sabedoria e de revelação pelo conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ele ora, mas olha, ele não ora para que nós tenhamos poder. Ele não ora para que nós façamos coisas extraordinárias. Na oração ele ora para que nós possamos compreender o seguinte: para que nós possamos ter sabedoria e conhecimento de Deus. Sabedoria e conhecimento de Deus. Igreja é algo profundo. E quando nós temos sabedoria e conhecimento de Deus,
nós não somos levados por todo vento de doutrina. Nós não nos deixamos enganar. Nós não aceitamos que qualquer pessoa chegue e vá falando e nós vamos dizendo, é isso mesmo. Não. Porque nós temos uma experiência pessoal com o Senhor, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E aí ele vai dizer alguns aspectos. Primeiro, quem vai ter conhecimento e sabedoria do Senhor vai viver em 3 realidades. Primeiro, ele diz assim, a esperança da nossa vocação. Em Coríntios ele diz assim, se nós esperamos só nessa vida, nós somos mais ricos de lástima. Então, qual é a nossa esperança? Há pessoas que não sabem nem o que creem, não sabem nem porque são crentes. E dentro do conceito do velho continente, que a gente chama de Europa, muitos dos que vivem dentro daquilo que é chamado igreja, vêm de uma tradição. E aí não sabe dizer a razão da sua fé, não sabem explicar quem é Jesus, porque não, meus avós eram, meu pai era, eu nasci na igreja, estou aqui. E não tem uma experiência pessoal com Jesus. Não sabe falar da sua esperança. E a nossa esperança ela tem a ver com a nossa consciência da chamada, daquele que nos chamou, daquele que nos resgatou. E nós esperamos nela, firmamos nela, no sentido de que olhamos e a nossa esperança está fundamentada na ressurreição futura e no momento da glorificação do Senhor. Esperança da nossa vocação, nós precisamos entender as riquezas da glória e da herança. Glória quer dizer luz, luz projetada. E vejam, a glória de Deus em nós, se manifestando em nós, agindo através de nós. A futura, a herança, aquilo que nós iremos receber como filhos de Deus, filhos da adoção, possessão, nossas como filhos. Será que nós temos consciência de que em Jesus, por sermos feitos seus filhos por adoção, nós vamos receber a herança que Deus tem preparada para nós? E nós aguardamos e esperamos isso. A consciência do poder de Deus para conosco. Esse poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, que opera em nós. Há muita gente que quer buscar poder. E ora, Senhor, me dá poder, enche-me do teu poder. Esquece que nós já temos o poder. Nós já fomos revestidos pelo poder de Deus. E recebereis o poder e sereis testemunhas. O poder de Deus através do Espírito Santo que age em nós. Esse nós já temos. Esse nós já temos. O poder de Deus está agindo a nosso favor. A igreja, ela é uma comunidade que foi chamada por Deus, amada por Deus. Ela é cheia de esperança, vive nas riquezas da glória e ela é herdeira das promessas do Senhor e atua manifestando o poder de Deus ao seu favor. Ou seja, ela é completamente distinta daquilo que nós chamamos de mundo, ou do resto do mundo, porque nós somos o povo de Deus. E nós somos chamados para preservar esse mundo. Ele nos constitui sal da terra e luz do mundo. Versículo 20, 21, ele vai falando ainda sobre a igreja, e ele diz que a igreja sabe quem é Jesus Cristo.
vida vai correr bem. Mas veja, a igreja ela sabe quem é o seu Senhor e sabe quem é Jesus. Jesus Cristo é o clímax, aquilo que nós lemos em Mateus 16. Ele é a base de tudo. E nós precisamos ter conhecimento de Cristo. A igreja é a comunidade de Jesus e é a comunidade que conheceu Jesus. Não é um grupo social. O versículo diz que nós somos o corpo de Cristo. Versículo 23 diz assim, que é o seu corpo. Somos nós, a igreja. Um grupo espiritual com uma experiência espiritual. Um grupo cheio de fé. E quando olha para Cristo, percebe que Ele está à direita de Deus. Versículo 20. Isso não tem a ver com o espaço geográfico, mas tem a ver com o local de honra. Lá em Marcos, capítulo 10, 37. Ele está sendo identificado como rei, aquele que é o soberano. Jesus é o Senhor do universo. Jesus está acima de tudo. Versículo 22 diz que o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele é o cabeça da igreja. Não havia, não há e não haverá nada sobre ele e que tenha poder, mais poder que ele. A igreja de Cristo, do Cristo que trabalha em nosso favor. Versículo 23 diz que ele tem um domínio sobre tudo. E aí nós lembramos aquilo que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem todo o domínio. Ele é o Senhor. E nós precisamos ter consciência disso. Há muita gente hoje que se julga dono da igreja. Nesse momento, dentro da realidade que nós estamos vivendo, há uma determinada igreja que pertence a uma família e eles estão brigando para ver quem fica com o nome da igreja para dirigir todos os bens da igreja. Isso quer dizer que essas pessoas estão usurpando o que não é delas. Porque a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Deixa eu concluir. O que é a igreja? O que nós somos no mundo? Quando nós olhamos para o início do capítulo, como nós vimos nos domingos anteriores, nós vamos perceber que nós somos igreja, um grupo de pessoas que foi marcado desde a eternidade. Versículo 4, ele nos elegeu antes da formação do mundo. A igreja é um grupo de pessoas que estão envolvidas umas com as outras, numa vida relacional e fazem parte de um corpo, onde Cristo é o líder. Ou seja, nós não somos um grupo social, nós não somos uma instituição, nós somos um organismo vivo, atuante. Somos o corpo de Cristo na terra. E se somos isso, nós devemos viver à altura de Cristo e da responsabilidade de manifestar Cristo nessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos lá. Senhor, se alguém que ainda não tem fé em Ti, se alguém que ainda não faz parte do corpo que é a igreja, que seja desafiado a aceitar-te assim. E que nós que nos afirmamos Teu povo, se não sabemos, se não temos a visão correta, que possamos ter. Te pedimos que Tu nos despeças em paz para os nossos lares. Que o amor, a graça, a comunhão e a consolação
salvação do Deus Trino esteja com esta igreja, esteja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.